colocar a mão no coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, é com muita gratidão, Senhor, que nós estamos aqui, finalizando, meu Pai, um ciclo nas nossas vidas. E é o que nós sempre falamos, Senhor, da maneira que nós terminamos algo, é da maneira que nós vamos entrar em outro tempo. São portais, são momentos, são situações, meu Pai, que nós podemos fazer escolhas. E graças à sua misericórdia, o Senhor tem nos sustentado, nós temos visto, meu Pai, aqueles fiéis, os resilientes, meu Pai, aqueles que permaneceram em todo o tempo, a despeito de circunstâncias, notícias, situações adversas, porque em todo o tempo, meu Pai, nós somos testados, meu Pai, nós somos testados o tempo todo, com notícias, ameaças, uma série de situações, e os que prevalecem, meu Pai, são aqueles que estão olhando para uma direção, que é para o alto, que é para o Senhor, aquele que realmente pode nos guardar, aquele que realmente pode fazer milagres, que pode mudar circunstâncias para favorecer o seu povo, os escolhidos, meu Pai, não porque o Senhor tem preferência com alguém, mas porque nós escolhemos o Senhor, e o Senhor nos escolhe, porque a sua palavra diz: aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Se vocês me procurarem, eu vou permitir que vocês me encontrem. Então tudo está nas nossas mãos, Senhor, tudo está nas nossas mãos, a vida e a morte está diante de nós, a bênção ou a maldição está nas nossas mãos, Senhor, através de escolhas, e que o seu povo permaneça, Senhor, fazendo escolhas sábias, homens e mulheres fortes, determinados, agressivos na vida, agressivos na fé, resilientes, meu Pai, é o que este mundo precisa, é o que o Senhor busca, os fiéis, aqueles que estão no lugar certo, na hora certa, fazendo o que deve ser feito, Senhor, e não indo para lá e para cá, guiados, movimentados, levados pelo vento das notícias, mas conduzidos pelo Senhor, pela verdade, porque só existe uma verdade, tanto que o Senhor em diversos momentos o Senhor diz: digo a verdade, em verdade vos digo, porque do Senhor só existe a verdade. Então nós te agradecemos, meu Pai, te agradecemos por esse 5º jejum, te agradecemos, meu Pai, porque estamos finalizando este ano na sua presença. Quantos, meu Pai, que infelizmente se deixaram levar, quantos, meu Pai, que poderiam estar num outro nível, num outro momento, com uma outra fé, com outra expectativa e perspectiva, Senhor, mas escolheram o que supostamente seria o mais fácil. Mas nós não estamos aqui para fazer o que supostamente é fácil, Senhor, porque uma vida inconstante, uma vida pesada, uma vida de derrotas, uma vida de desistência, isso não é fácil, é uma vida bem dura. Mas também escolher, meu Pai, pela verdade, escolher rasgar a nossa carne, escolher viver com princípios e com valores, isso também não é fácil, mas é o que nos conduz a uma vida poderosa. Então muito obrigado, Senhor, abençoa o seu povo, abençoa todos esses que estão aqui comigo, Senhor, abençoa todos que estão nas igrejas, todos que estão pela transmissão, que o Senhor possa fortalecer e dar graça e abençoar cada um desses, meu Pai, com as mudanças, com os sonhos, com as restaurações, que ela leve, meu Pai, para o ano novo, novos sonhos e vitórias, meu Pai, e que deixe no ano velho coisas velhas, hábitos, fé, atitudes, procrastinação, incredulidade, que fique no passado, Senhor, que venhamos a entrar no novo tempo com uma nova mente, porque o que adianta mudar o calendário, Senhor, apenas, só virar a página de dezembro para de janeiro, falando, pensando, agindo, reagindo igual, nada vai mudar.
se nós não mudarmos, se o nosso espírito, se os nossos padrões não mudarem. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado oportunidades. O Senhor tem nos dado graça, chances. O Senhor tem nos ajudado em todo o tempo. Porque, como diz a sua palavra, em todo o tempo o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor sempre é fiel. O seu amor é leal e dura para sempre. Muito obrigado por tudo, Deus querido. Nós chamamos e te agradecemos. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. Vamos começar aqui a partir de Isaías 41:10. Fala comigo, por favor. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Ok? Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, o seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, fala comigo, por favor, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei. Diz o Senhor, o seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante e novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmagará os montes e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima com a pá, e o vento os levará e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor. Fala comigo, então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Eu não ouvi nenhum amém. O povo frágil, não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu o ajudarei. Quem que diz isso, pessoal? O Senhor, seu Redentor, é o Santo de Israel. Então nós vemos aqui que aquele povo frágil é transformado em uma força poderosa, capaz de remover até os obstáculos montanhosos. Ó, você trilhará e esmagará os montes, reduzirá as colinas a palha. Então quem diz isso? O Senhor nos fortalece. O Senhor transforma aquele que parece indefeso, parece frágil, parece fraco, e transforma numa máquina, com dentes afiados, debulhador de cereais com lâminas duplas. O Senhor fala que nos transformará em um debulhador de cereais, cortante e novo. Será que você crê nisso? Sim ou não? Será que você se considera pequenininho, insignificante, o vermezinho aqui? Você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Que palavra poderosa. O Senhor fala que o tempo todo, quando nós vemos aqui, ó, você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Tudo passa.
Nós vivemos testes todos os dias. E o que tem saído de nós? Eu acredito que você que está aqui, você que está aí, você que tem perseverado, você que está aqui no dia 30, no 5º jejum, você não vai desistir. Você não desistiu até agora. Você já adotou um padrão na sua vida. Você já adotou um padrão de vencedor, um padrão de resiliência, um padrão de fé. E é isso que Deus está observando. Deus está buscando pessoas assim, em quem Ele pode confiar, em quem Ele pode exaltar, que não é, como nós falamos já várias vezes, né, o crente mulher de Jó. Está tudo bem, Deus é incrível, está tudo aparentemente mal, Deus me abandonou. Você que perseverou até o fim, como diz na palavra, aquele que perseverar até o fim, será salvo, vencerá. Quem persevera, sempre enxerga o outro lado. Quem continua na caminhada, sempre pode olhar o que passou, o que venceu, mas quem para no caminho, como é que ele vai enxergar do outro lado? Ele parou no meio do caminho, ele ficou antes do Mar Vermelho, ele não teve fé, não acreditou, ele permaneceu no mesmo lugar. E as palavras que nós temos recebido, elas nos dão essa segurança. Porque o que nos traz a verdadeira liberdade é somente uma coisa, é Cristo, é Jesus. Olha aqui o que nós vemos em Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fala comigo, por favor. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ok, guarde isso. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham, fala comigo, e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar. Pode falar. Sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Você percebeu um detalhe? Ele falou dos peixes, das aves, dos animais. Ele falou sobre pessoas. Domine sobre pessoas? Não. Nós vemos em outras passagens, que Deus fala, ninguém vai resistir, você vai dominar sobre os seus inimigos. Mas essa foi a origem. Deus nunca teve plano para o homem dele dominar outra pessoa e nem ser dominado por outra pessoa. Porque Cristo é liberdade. Então não faz sentido eu ser dominado por medos, por insegurança, por ameaças, por pessoas. Como tem uma passagem que diz, há momentos em que uma pessoa domina sobre a outra para a sua própria destruição. Tem gente que acha que ter o controle das coisas, ter o controle das pessoas é uma vantagem, pelo contrário. Primeiro que é antibíblico. Segundo que ela está trazendo problemas para a própria vida. É como se uma esposa achasse vantagem em dominar sobre o homem. Ou um homem achar que é vantagem em dominar sobre uma mulher. Ou até um pai ou uma mãe achar que está fazendo algo útil, dominando sobre os filhos. Só está criando um homem fraco, filhos medrosos, pessoas oprimidas. Então, Deus não criou assim. Deus fez o homem para dominar, e não para ser dominado. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade, fala comigo, foi para a liberdade
que Cristo nos libertou. Ok? Portanto, fala comigo, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Cristo veio para nos libertar de todo jugo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, não voltem, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não volte a ser escravo, não volte a ser incrédulo, não volte a ser medroso, não volte a ser dominado por medos, situações, circunstâncias, opiniões, pessoas. Não volte, porque foi para a liberdade que nós fomos criados, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, analisa isso. Será que ainda há alguma coisa que tem controlado você? Será que ainda tem algum medo, alguma insegurança, alguma coisa que te coloca temor? Não está certo. Porque a palavra de Deus é a nossa liberdade, nós acabamos de ler aqui. Não tenha medo, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro pela mão direita da minha justiça. Nós acabamos de ler isso. Então não faz sentido nós estarmos sendo guiados por qualquer coisa, senão pela palavra. E veja uma coisa, você já percebeu que em todos os lugares onde o cristianismo existe, pode ser pregado, todas as demais religiões podem ser cultuadas? Já percebeu isso? Você já viu algum país que só fala, não, aqui só pode cristianismo? Já viu isso? No Islã é assim. No Islã só pode Islã, não é verdade? Para mostrar isso. Jesus, onde chega o cristianismo, chega a liberdade. Já percebeu isso? Onde chega a palavra de Deus, ali há a verdade, ali há a liberdade. As pessoas podem fazer escolhas. Você pode ir para o centro de Umbanda, você pode ser espírita, você pode ser o que você quiser, você pode ser muçulmano, pode ser hindu. Onde tem o cristianismo, você tem liberdade. Você pode buscar quem você quiser. Mas onde não pode o cristianismo, não pode nada, só pode aquela. E isso é algo que a gente tem que analisar. A perseguição ao cristianismo justamente é por isso, porque ele liberta as pessoas. Fala, o cristianismo, Cristo, liberta as pessoas. Então reflita sobre isso. Se ainda há alguma coisa que te aflige, que te domina, que te escraviza, não faz sentido. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Fala, permaneçam firmes. Permaneça firme. Resiliente, focado na coisa certa. Focado na palavra, e não se deixem submeter novamente, porque nós fomos escravos, nós tínhamos as inseguranças, todo o lixo emocional que a gente tem que trabalhar todos os dias, para romper um pouco mais. Então o Senhor veio para nos libertar, o Senhor ia lá, chamava os discípulos, quem queria vir, vinha, quem não queria, não vinha. Jesus buscava discípulos, ele não buscava escravos. Em determinados momentos em que os discípulos achavam a palavra pesada, ele estava tranquilo, vocês não querem ir embora também? Eles começaram a debandar, achar complicado, difícil, porque é uma vida, não é fácil. E ele falou, vocês não querem também? E aí que vem a pergunta, vou para onde? É a resposta de Pedro, para quem iremos?
eu vou para onde? Se eu acho difícil buscar a Deus, o que é fácil? O que é fácil? É fácil você viver uma vida derrotada. É só você ser guiado por qualquer coisa, pelo medo, volta a ser escravo. É fácil você viver uma vida egoísta, facinho. Tá ruim, larga, abandona, separa, deixa para lá, muda de cidade, muda de emprego, muda de nome, sei lá, troca o chip do celular. Para viver uma vida derrotada é facinho. Mas e as consequências? E as escolhas? Então a palavra nos mostra o tempo todo. Não fica com medo. Não tenha medo, se levanta. Confia no Senhor. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não vou permitir que a minha mente volte a ser escrava. Eu não vou mais acreditar, ficar olhando, ouvindo pessoas, ouvindo notícias, me envolvendo com coisas que estão fora disso, fora da verdade, fora daquilo que é a verdade. Eu vou ficar com a verdade. Olha aqui em João 8:31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Fala comigo, se vocês permanecerem firmes, aonde, pessoal? Na minha palavra. Se vocês permanecerem firmes, aonde, pessoal? Na minha palavra. De novo, se vocês permanecerem firmes, aonde, pessoal? Na minha palavra. Verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vai te libertar. Então, qual é a verdade? Qual é a verdade? A palavra. Se vocês permanecerem firmes, aonde? Na palavra. Eu tenho permanecido firme no quê? Onde tem sido o seu apoio, o seu alicerce? Tem sido na palavra? Porque se é na palavra, nós estamos igual Jesus no meio da tempestade. Nós estamos na tempestade. Quem não permanece firme na palavra está como os discípulos. O Senhor não se importa que a gente vai morrer? Vocês ainda não creem? Vocês ainda não têm fé? E mandou acalmar, pronto. Simples. Pedro, dormindo na prisão, estava preso, estava em vias, algumas horas de ser executado, estava dormindo. Paulo, perto da meia-noite cantando, preso, algemado e cantando. O Senhor não se importa que a gente vai morrer? A diferença de quem permanece firme na palavra. Ele no meio da aflição, ele está cantando. No meio da aflição ele está orando. No meio da aflição ele está descansando. Ele não está falando, eu vou matar, vou embora, vou desistir. É para onde? Para quem iremos? Eu sou o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Eu vou para onde? Vou buscar a porta larga? São muitos os que entram por ela. Mas a estreita são poucos os que a encontram, porque não estão buscando, estão com a coceira nos ouvidos, com o comichão, com a inquietação. Não, eu preciso ouvir a notícia, eu preciso ir para um lugar assim, eu preciso falar, porque igual a bispa já falou, porque na minha igreja pode isso, não é a minha igreja. É o que está na palavra, se não está na palavra, não está errado. Então onde eu estou permanecendo? Estou firme na palavra? Onde está a minha segurança? É na palavra. E se eu fico realmente com a palavra, firme na palavra, verdadeiramente serei discípulo do Senhor. Verdadeiramente Ele vai olhar para mim e falar assim, servo bom e fiel. Você tem guardado, você tem permanecido, você tem resistido, você tem feito a coisa certa. E essa verdade vai me libertar dos traumas, dos erros, da culpa,
do remorso, de tudo. A palavra de Deus é a nossa liberdade. Jesus não nos promete uma vida fácil, mas Ele sempre nos fala a direção. Ele sempre nos mostra qual é o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tudo Ele nos mostra, tudo está nele. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a água, Ele é tudo que nós precisamos. E Ele nos ensina em cada um dos detalhes a olhar para as flores, para os passarinhos, ou seja, Ele nos ajuda a olhar para os detalhes. O detalhe de você estar aqui, o detalhe de você ter sido resgatado um dia das garras do diabo, o detalhe de você ter perseverado, de você estar construindo uma vida abençoada. Ah, mas tanta coisa não está acontecendo na minha vida, eu sei, com muita coisa, a gente nunca vai estar pronto. Mas com certeza, quando você olha para trás, você vê quanto avanço. Como a bispa falou uma vez, um testemunho dela, estava com um monte de problemas ainda. Então, às vezes, a gente não vê os detalhes, como o Senhor nos ensina a enxergar os detalhes. Olha as flores, olha os passarinhos, o Senhor não cuida deles? Eles não morrem de fome, as plantas são tão cuidadas. E hoje já está aqui, amanhã ela queimada. Então, às vezes, você olha para a sua vida, você olha, puxa, isso não está certo, aquilo não está certo, eu estou com essa ainda dificuldade. E no momento ainda tão complicado da vida dela, com um filho doente, problema financeiro, ela se ligou que ela estava, acho que há 2 semanas dormindo. E porque ela não dormia. Então Deus trouxe uma clareza para ela, uma consciência. Viu? Depois que ela, se eu não me engano, depois que ela aceitou Jesus. Até que ela conta aquele testemunho, que ela não gostou que a irmã conduziu ela lá para frente e tal. E aparentemente não tinha mudado nada. Mas aí veio uma percepção. O Espírito Santo mostrou, revelou para ela. Aí faz tantos dias que você está dormindo. Ou seja, algo mudou. Algo já começou a acontecer. E o Senhor está nos ajudando a enxergar os detalhes. Os detalhes, os progressos. Às vezes você foi uma pessoa que nunca teve disciplina para nada. Olha você aqui, que bênção. Resistiu. Isso é um padrão que você mudou. E esse é um padrão que você vai fortalecer ainda mais. Porque é somente quem perseverar até o fim será salvo. Somente quem perseverar até o fim vencerá. Nenhuma competição. Essas Olimpíadas, por exemplo, a pessoa passar 8 anos treinando para fazer uma prova, às vezes, de 1 minuto, 2 minutos. 8 anos, uma vida. Lutando, 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 para chegar num momento da vida dele. E ninguém lembra do segundo, do terceiro, do quarto. Mas todos aqueles estavam há 4, há 8, há 12 anos lutando pelo mesmo momento. Mas só lembra aquele que chegou em primeiro. Não parece até injusto? Sim ou não? Pois é. Só ganha a corrida quem termina ela. Só ganha o prêmio quem vai até o fim. Ah, mas os outros foram até o fim também. Pois é. Mas tem sempre aquele que anda mais, que se supera, que faz um pouco mais do que o outro. Porque é isso que faz a diferença. É isso que mostra a nossa resiliência. Isso é o que mostra o nosso crescimento espiritual. Isso que mostra. Pelo que nós estamos sendo conduzidos. Onde nós estamos firmes. É na palavra? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade. A verdade os libertará. Então, às vezes, nós podemos ser tentados a ter aquele sentimento de que a vida está parada, está estagnada, tem coisa que não está andando, mas para analisar. Para analisar a sua vida.
os avanços, os progressos que você tem tido. É muito interessante que o tempo todo o Senhor nos trabalha. Ele nos ajuda a pensar, Ele nos ajuda a refletir, Ele nos dá oportunidades de passar nos testes, Ele nos dá oportunidade de amadurecer, de mostrar a nossa força, a nossa resiliência. Tem uma passagem muito interessante, que você deve se lembrar, o Pedrão, ainda naquele tempo dele, da impulsividade, né? Onde algum religioso perguntou assim: o seu mestre paga o imposto? Falei, opa, eu fico sempre imaginando o Pedrão assim, opa, claro que ele paga. Ele sabia se pagava ou não? Sabia ou não, pessoal? E ele pagava? Não, não pagava. Ele foi para Jesus e Jesus deu uma direção para ele. Eles não pagavam, tanto que ele contou lá uma história, quem paga? São os estrangeiros, são os filhos, tal, são o povo tal, da nação, os súditos, ou são os estrangeiros? Aí ele falou, não, são os estrangeiros, tal. E o Senhor deu uma missão para ele, porque o Pedro foi impulsivo, para variar, né? E o Senhor deu uma lição para ele pensar, para ele parar de ser impulsivo. Ele falou, vai pescar um peixe, e a moeda que tiver lá, você vai pagar o nosso imposto. Mas veja, que Pedro, o que ele estava fazendo quando Jesus chamou? Ele estava lavando o quê, pessoal? As redes, fala, as redes. Segurança, você conhece a Bíblia. Você é do Ministério Mudança de Vida. Ele estava lavando as redes, então ele gostava de rede, ele gostava da ação, jogar, tal, e puxa. Pescaria é um exercício de quê, pessoal? De paciência. E o Pedro era o quê? Impulsivo, estourado. Você não joga a linha lá e sai o peixe. Você leva lá um tempo, não é? 10, 15, meia hora, 1 hora, vai saber. Será que ele tinha a isca certa? Então foi lá, o Pedrão foi lá, impulsivo, falou, opa, claro que ele paga. Eu sempre fico pensando assim, opa, claro. Nem sabia do que ele estava falando. Não, o mestre não paga, mas vou falar, porque vai ficar feio para o mestre. Tipo, ele tinha uma boa intenção, mas era aquele jeitão dele. E Jesus falou lá para ele, vai lá pescar. Não vai jogar rede, que você vai lá, cata lá o que tem. Não, você vai pescar um. Você vai jogar lá e você vai lá ficar esperando. Aí, ai meu Deus, vem logo o peixe. Eu não posso mexer a vara aqui, senão ele não vem. Aí ele está lá refletindo, não tinha celular, né? Não tinha coisa para ele distrair. Ok, obrigado. Não tinha distração, ele estava lá, ele com os pensamentos dele. Então, todo tempo nós temos oportunidade de parar, de refletir, de não ser impulsivo, de passar nos testes. São momentos que nós precisamos crescer. Se ele tivesse lá envolvido com outras coisas, ele não ia parar para refletir sobre aquilo. Mas Jesus colocou ele numa situação que ele ia ficar sozinho um tempo lá pensando. Talvez não tenha consertado ele, mas certamente foi uma lição que ele aprendeu. Ele falou, você vai pescar, e o primeiro que sair vai ter lá o que a gente precisa. Vamos fazer, não vamos criar problema. Vamos fazer aqui, a gente não precisava pagar, mas vamos pagar. Deus vai prover, e foi um exercício de paciência e também de fé, porque quem vai acreditar que vai aparecer dentro da boca de um peixe? Justa a quantidade que precisa. Né? Então foi um exercício de paciência e também de fé para o Pedro. Então nós somos testados em todos os momentos. E o que tem saído de nós? Temos confiado, temos resistido, você percebe isso em você, esse amadurecimento? É muito importante. Do contrário, é perda de tempo, como nós sempre falamos. Tudo é perda de tempo se eu não estiver focado na coisa certa. Se a pessoa vem
e não faz o jejum de qualquer jeito, fica sem comer, e vem no culto, mas ela está cochilando no culto, e ela vem para um trabalho, mas ela está pensando em outra coisa, é perda de tempo, é um sacrifício de tolo. Ela não vai absorver, ela não vai entender, porque a palavra que liberta, Cristo é o que liberta. Mas se eu estou aqui envolvido com mágoa, com pensamentos, com medos, com uma série de coisas, eu estou perdendo, eu continuo escravo. Eu continuo escravo, e o Senhor aqui em Gênesis 1 falou isso. Você vai dominar sobre aves, sobre animais, sobre tudo, menos sobre homens. E você também não vai ser dominado. Você vai dominar, mas sobre a coisa certa. Não sobre pessoas e nem ser dominado por outras pessoas, por medos, por nada. Você vai ter o domínio da sua mente, você vai ter o domínio dos seus pensamentos, do seu coração. É isso que nós aprendemos. Olha aqui, pessoal, em Salmo 33, 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Quem que Deus escolhe? Deus escolhe quem acredita nele. Deus escolhe quem escolhe Ele. Deus escolhe quem está olhando para Ele. Então nós estamos finalizando um ciclo, um momento. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é você, feliz é a sua casa, cujo Deus é o Senhor. E nós cremos muito nisso. Que esses que têm resistido, que têm perseverado, esses viverão resultados totalmente diferentes. Você crê nisso? É daí que sairá mais pessoas, como nós vemos ao longo de toda a história, né? De pessoas resilientes que perseveraram, que resistiram. Olha aqui em Eclesiastes 9:4. Só os vivos têm esperança. É melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. Só os vivos têm esperança. Sempre há esperança. Fala comigo, em Deus. Sempre há esperança, porém, em Deus. Que muitos estão sem esperança, não é verdade? Mas quem está em Deus é o povo abençoado. Então, enquanto eu estiver vivo, enquanto nós estamos vivos, nós podemos fazer escolhas sábias. Nós podemos fazer escolhas inteligentes. Olha aqui em Isaías 43. Fala comigo, por favor. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Ok? Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Ainda antes que houvesse dia, fala comigo, eu sou. Olha que coisa poderosa. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Fala comigo, agindo eu. Quem o impedirá? Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Fala comigo, por favor. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Fala. Será que vocês não percebem? Ok. Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz, está saindo muita coisa. Está saindo os fortes, está saindo os que perseveram, está saindo os fiéis, os que têm fé. Os fortes, os resilientes, está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Será que a gente ainda não percebeu
que muita coisa é para que nós venhamos a depender 100% de Deus? Percebem? Sim ou não? Não? Quem percebe? Será que não percebem? Será que não percebem? Está claro, está muito claro, está saindo à luz, está muito claro. Nossa confiança está em quem, pessoal? Em Deus. Será que vocês não percebem? Percebe sim. A história está cheia de momentos difíceis, a história está cheia de momentos desafiadores e guerras. Lembra nas guerras, né? Na Segunda Guerra, quantos milhões de pessoas saíram dos seus países e vieram para onde, pessoal? Para onde? Para cá. Quantos milhões de pessoas saíram das suas terras e vieram para o Brasil e foram abençoados? Então a história está cheia de momentos, como acho que nós falamos na quarta-feira. Nós vivemos um tempo para forjar os fortes, os resilientes. Porque se nós estamos aqui, é porque homens e mulheres do passado foram muito casca grossa. Passaram pelas lutas, pelas tribulações, pelas ameaças. E é por isso que nós estamos aqui. Cristãos, quantos cristãos foram mortos? Quantas pessoas pagaram um preço alto para que nós estivéssemos aqui? E agora é o nosso tempo. Esse é o tempo que nós precisamos sobressair, como os fortes, como os resilientes. Mas na história já houve muitos e piores momentos. Nós vemos, hoje muitos falam de ir embora, de desistir, de abandonar. E a gente tem um exemplo na Bíblia, né? A Ruth achou que ela ia se dar mal. A Ruth achou que ela estava fazendo um bom negócio. Ela foi embora. A Noemi. Foi embora. Achou que ia fazer uma grande vantagem. Mas quando voltou amargurada, sem nada. Só a Ruth ficou com ela. E aquele que ficou, Boaz, que permaneceu, que passou pelos testes, que passou pelo momento difícil, ele estava muito bem, tanto que foi o resgatador dela. Foi quem estendeu a mão, quem ajudou. Então quem persevera, quem passa nos testes, esse é o vencedor. Fala comigo, fé é pensar bem de Deus. De novo, fé é pensar bem de Deus. Será que nós temos pensado bem de Deus? Temos mantido nosso coração cheio de esperança? Temos mantido nosso coração cheio de fé? Temos nos firmado na palavra e verdadeiramente nós somos os discípulos do Senhor? Temos feito a diferença? Temos crido? Temos resistido? Temos feito a nossa parte? Temos confiado realmente no Senhor? Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Será que não percebe como tudo está fazendo? É Deus. Olha para Deus. Para de querer colocar sua segurança nos homens. É em Deus. Então não desista, não desanime. Nós somos o quê, pessoal? Os prisioneiros do quê? Da esperança. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não volte a ser escravo novamente. Não sujeitem, não submetam novamente ao jugo da escravidão.
Não volte a ser dominado por insegurança, por medos, por palavras, opiniões, pessoas, ameaças, notícias. Nada disso. Continua confiando na palavra. Continua pensando bem de Deus. Continua falando o que edifica, continue resistindo, continue na perseverança, continue sonhando, continue crendo. Continue batalhando, continue orando, continue jejuando, continue fazendo a sua parte, continue fazendo aquilo que é preciso ser feito. Ore, jejue, se santifique, trabalhe, tenha esperança, declare. Use a sua boca para a bênção. Continue com seus projetos, não retroceda em nada. Continue com seus sonhos, não retroceda em nada. Continue abençoando, continue declarando, continue fazendo o que tem que ser feito. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que perseverar até o fim vencerá. E nós temos andado bastante, temos caminhado bastante. Não vamos parar, não vamos desistir. Desistir, parar, isso não está no nosso vocabulário. Não é verdade? Não está. Parar, desistir, retroceder, desanimar, não tem na nossa opção. Porque os vencedores são os intencionais. Os vencedores são aqueles que vivem uma vida sem opções. Não tem o plano B. Tem o plano. E quais são os pensamentos, os planos do Senhor para nós? De bênção, de paz, para dar o fim que nós esperamos. É sempre de coisa boa. A bispa fala, né? Se um pensamento não me dá esperança, ele só pode ser de Deus. Amém? Ele é de quem? Do diabo. Se um pensamento não me dá esperança, ele só pode ser do diabo. Então qualquer seta, qualquer coisa que venha, é para falar, sai em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não creio nisso. Não é isso que eu recebo. Eu sou livre, eu não estou aqui aprisionado com medo. Ai meu Deus, não. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. O seu melhor por onde eu passar, vou ser excelente, eu vou continuar feliz, vou continuar abençoado. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E ponto final. E todos os dias será assim, será um dia melhor do que o outro, e eu vou viver um ano de 2023 muito mais abençoado do que 2022 foi, e é assim que é. E o Senhor não disse, mas fique em paz, não vai ter uma luta para você. Não, mas eu estou com você, eu te dou a mão, te seguro com a minha mão. Sim ou não, pessoal? O Senhor nos disse. Não tenha medo, eu estarei com você. Foi a nossa primeira. Eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Fala, o Senhor me dá forças. O Senhor me ajuda. O Senhor me segura pela mão. A mão da justiça. Está com medo de injustiça? O Senhor é a própria justiça. Está com medo de injustiça? Não fica com medo. O Senhor é a própria justiça. Eu o ajudarei. Eu o ajudarei. Nós temos tudo que nós precisamos, pessoal. Lembra que nós falamos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a água, Ele é tudo. Todas as nossas necessidades nós suprimos em Jesus. Tudo está nele. E nós não vamos retroceder. E eu quero que você fique em pé, por gentileza. Eu quero ler uma passagem bônus para você. Pegue o seu propósito. Feche os seus olhos e só me ouça, por favor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência.
de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito, em favor de todos os oprimidos. Ele revelou os seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, lento em se irar, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra, e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver firmada. Mas o amor leal do Senhor é, desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos de seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O amor do Senhor é desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem. Todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. É para cada um de nós, para cada um desses que permanecem na fidelidade, que permanecem com a integridade, que continuem confiando nele. Então essa palavra é para mais uma vez nós continuarmos no caminho que nós estamos seguindo, no caminho da retidão, da consistência, da fidelidade, do espírito elevado, felizes, alegres, sorridentes, esperançosos, porque nós somos o povo da esperança. Não tenha medo, porque estou com você. Eu lhe dou forças, o ajudo e seguro com a minha mão direita, a direita da justiça. Então confia, continue confiando. Cristo é a nossa liberdade. Não volte a ser escravo de mais nada, não retroceda nos seus padrões, nas suas decisões, na fidelidade, naquilo tudo que você se comprometeu com Deus. Não ouça vozes, não dê ouvidos a elas, porque tudo que vem para nos tirar a esperança não vem de Deus. Então eu quero que nesse momento, nesse nosso último jejum, que você agradeça. Agradeça por tudo que Deus já fez, tem feito e ainda fará na sua vida, na sua família, nos seus sonhos, porque você continua confiando nele, você continua sendo um prisioneiro da esperança, você continua fazendo o que é necessário, você continua firme no seu propósito, e o propósito não é o da mudança, o propósito é seu com Deus, sua vida com Deus. Então eu peço que você agora agradeça,
Que você fale com o Senhor neste momento, que você agradeça. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigado por todas as bênçãos, por todo o cuidado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem me dado forças, porque o Senhor tem me dado a sua mão, a mão da justiça. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que eu nem sei que eu sofri. Obrigado, meu Deus, pelas mudanças, pela evolução, por eu ter rompido tantas coisas, Senhor. Obrigado, obrigado, porque eu estou nessa caminhada progressiva, essa caminhada de vitórias. Eu não vou voltar atrás, eu não vou retroceder, eu não vou descrer, meu Pai, eu não vou deixar de confiar, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Agradeço ao Senhor, agradeço ao Senhor. Permaneça com seus olhos no Senhor. Não tenha nenhuma distração. Não deixa nada distrair você. O que você tem feito está sendo observado pelo Senhor. O que você tem feito tem sido abençoado pelo Senhor. Continue crendo. Continue crendo, continue confiando. Se não for pelo Senhor, para onde iremos? Continue. Nele está tudo que nós precisamos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a água, Ele é o pão, Ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Então creia, creia, creia. Continue firme. Continue firme. Agradeça ao Senhor. Meu Senhor, obrigado. Obrigado pela minha família. Obrigado, meu Deus, pela minha vida. Obrigado, meu Deus, por essa situação na minha vida. Obrigado, meu Pai, porque graças a esse problema eu estou aqui, Senhor. Eu te busquei. Eu tirei os meus olhos do homem e fui buscar a saída no Senhor. Obrigado, Senhor. Em todo qualquer momento, nós somos instruídos a agradecer, a nos alegrar. Então se alegre, até por adversidades, principalmente por elas, porque é através delas que nós nos fortalecemos. É através de situações negativas que vêm como um susto, como uma ameaça, como algo terrível, que nós estamos aqui clamando ao Senhor, crendo no Senhor, crescendo no Senhor, amadurecendo no Senhor. É graças a isso. Graças a isso. Agradeça ao Senhor. Fale o que você sente por Ele. Agradeço pela vida. Agradeça a Ele. Diga: eu te amo, Senhor. Eu te amo. É graças ao Senhor que estou aqui. É graças à sua fidelidade, à sua misericórdia, como nós acabamos de ler. Ele leva para longe as nossas transgressões, assim como o Oriente é distante do Ocidente. Ele leva as nossas transgressões para longe. Ele não fica se lembrando, Ele não fica ofendido, Ele não fica jogando na cara. Ele nos perdoa, Ele não se lembra mais, Ele nos dá chances, Ele nos dá a capacidade de construirmos uma vida totalmente diferente. Tudo que vem do Senhor são testes para o nosso próprio bem. Nada que vem do Senhor, nada na vida daquele que é fiel ao Senhor vem para destruição, para derrota. Se nós estamos aqui porque pessoas venceram, e nós precisamos dar a nossa contribuição também. Nós temos que confiar, nós temos que ser resilientes, nós temos que passar os valores certos, mostrar às gerações, aos filhos, aos netos, a esse mundo,
a esse mundo bagunçado, covarde, perdido, que nós cremos em algo maior, em algo que está além de todos nós. Diga o que você sente pelo Senhor. Senhor, muito obrigado. Eu te amo, Senhor. Eu te amo porque o Senhor tem nos dado graça. O Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem derramado o seu favor. O Senhor tem nos dado força. O Senhor tem nos dado fé. O Senhor tem nos dado esperança. O Senhor tem nos levantado. O Senhor tem nos ajudado em todo o tempo. Porque o Senhor não falha, o seu amor é eterno. O seu amor é leal. O Senhor é um Deus grande, um Deus temível, um Deus poderoso, um Deus que faz o que o Senhor quer no tempo que o Senhor quer, um Deus que não se atrasa, um Deus que não se esquece. Então o nosso papel aqui, Senhor, é continuar confiando no Senhor. Talvez durante muito tempo nós não confiamos de verdade, mas tudo leva para o Senhor. Nossa segurança é só no Senhor. Nossa esperança é somente no Senhor. Ah, Senhor, fortaleça, abençoa cada um desses fiéis, Senhor. Cada um desses, meu Pai, que tem resistido, tem perseverado, tem resistido, meu Pai, dia a dia, vencido seus testes internos, testes externos. Para ninguém é fácil, Senhor. Somos atacados por todos os lados, afligidos, meu Pai, mas nós não desistimos, nós não somos destruídos, nós continuamos confiando no Senhor, nós continuamos crendo, Senhor, porque o Senhor é bom, o seu amor é leal e dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Fala junto comigo, pessoal. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Fé é pensar bem de Deus. Nós continuamos pensando bem do Senhor, meu Pai. Nós continuamos crendo no Senhor. Nós continuamos firmes no Senhor. Nós permanecemos firmes na sua palavra, Senhor. Nós permanecemos firmes na sua palavra. Eu te agradeço, meu Pai, cada pedido, cada propósito, meu Pai, cada situação respondida. Te agradeço, meu Pai, pela vida, te agradeço por cada pessoa, Senhor, que o Senhor tem sustentado, que tem dado condições para que o Senhor possa fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas uma grande obra, meu Pai. Muito obrigado. Nós te amamos, nós precisamos do Senhor. Guarda os corações, guarda as mentes, meu Pai, que tenhamos aqui ainda mais pessoas fortes, resilientes, meu Pai, que dão exemplo, que os fortes e os resilientes não estão somente na sua palavra, Senhor, não estão somente na Bíblia, mas temos aqui, Senhor, aqueles que nesse tempo, nessa geração, estão mostrando ao mundo que é possível. Assim como Noé naquele tempo mostrou ao mundo, condenou todo mundo, mostrando que era possível ser fiel mesmo sozinho. Nós mostramos esse mundo, nós condenamos esse mundo, Senhor, mostrando que é possível sim manter a nossa fidelidade, a nossa integridade, manter os princípios, os valores, manter, Senhor, tudo o que nós temos recebido do Senhor. Muito obrigado, Deus querido. Nós te amamos e te agradecemos. Muito obrigado, amém.